Meus queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou se preferir, aqui na tela, você que está em casa, na tela aí do seu computador ou da televisão, ou mesmo do celular. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Neste texto da palavra de Deus, nós lemos assim: Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Amém? Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti, rogando agora que o Teu Santo Espírito nos ilumine na compreensão da Tua palavra e na aplicação desta palavra em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Eu admiro muito o apóstolo João. O apóstolo João se autodenomina alguém amado por Deus, amado por Jesus. Disse que ele é o discípulo amado. E ele transborda este amor nos seus escritos, amor a Jesus. E ele transborda esse amor não apenas quando ele se refere a Jesus, quando ele fala sobre Deus, mas a sua linguagem é uma linguagem que comunica amor. Veja só como ele começa este trecho da sua carta, quando ele diz, meus filhinhos. É uma linguagem extremamente afetuosa. É uma linguagem terna, uma linguagem amorosa. Ele se dirige então aos irmãos judeus, expressando um desejo profundo do seu coração. Ele diz, eu escrevo para vocês, eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Como eu falei no domingo passado, ele está escrevendo para irmãos que estão caminhando no caminho da luz divina. Para aqueles que são conscientes que são pecadores, mas que não querem viver uma vida dominada pelo pecado. E é isso que ele está dizendo, vocês, meus filhinhos queridos, vocês não precisam viver pecando. O meu desejo, a minha expectativa é que vocês tenham vitória sobre o pecado. Eu não tenho dúvidas que essas palavras, meus irmãos, foram dirigidas a seguidores de Jesus. Esta não é uma palavra que João está dirigindo à humanidade de um modo geral. Por quê? Porque as pessoas ao nosso redor, que não conhecem a palavra de Deus verdadeiramente, me parece que elas não estão tão preocupadas com a questão do pecado. Elas não param para pensar se aquilo que elas estão fazendo ou deixando de fazer é ou não pecado. O pecado, na verdade, é um tema que vem à nossa mente quando nós começamos a conhecer a palavra de Deus e conhecer mais o Senhor. Mesmo que a humanidade, de um modo geral, ignore o assunto pecado, este é um dos temas centrais da Bíblia. Central porque o pecado explica muito do comportamento humano. Central porque não é um problema de um grupo social, não é um problema de um grupo que se identifica com a ideologia A, B ou C. Quando alguém diz, não, quem acredita no que eu acredito é do bem, quem não acredita no que eu acredito é do mal. Não, a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz é que todos nós somos, por nascimento, pecadores, e o pecado atinge todas as pessoas, independente da idade, da classe social, desde o bebê, desde a criança até o idoso, passando pelo adolescente, pelo jovem. A Bíblia é muito clara que todos nós, por natureza, somos pecadores. Todas as mazelas da sociedade, num certo sentido, estão vinculadas ao pecado.
qualquer que seja a maneira que esse pecado aconteça, chegue em nossa vida. A grande questão é que aquele que não tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, o pecado vai dominando a sua vida. E ele não tem frequentemente consciência disso. Ou se tem consciência disso, não sabe o que fazer com esta situação. Ou então, quando alguém o confronta acerca desta realidade, muitas vezes ele resiste dizendo, não, eu sou uma boa pessoa, eu sou do bem. E com isso, não trata o pecado da maneira adequada. Por outro lado, o salvo por Jesus Cristo, ele tem consciência da sua situação. Ele sabe que é pecador, mas ele é desafiado a vencer o pecado diariamente. O pecado não deve prevalecer na sua vida porque ele está caminhando na luz. E João é muito realista quando ele diz, nós não vencemos o pecado sempre. Nós falhamos em alguns momentos. E quando nós falhamos, o que devemos fazer? Como é que nós podemos nos apresentar diante de um Deus que é santo? Diante de um Deus que é perfeito? Somos salvos, sim, mas pecadores. Para complicar a nossa situação, existe um ser espiritual, o diabo, que não apenas nos tenta, mas também nos acusa diante de Deus. Ele realmente, como diz popularmente, é o cão. Não aquele seu cãozinho de estimação, que é algo fofinho, né? Mas aquele cão no imaginário popular, não é? Porque ele não apenas incita você a fazer o que é errado, vai, faz, é isso. Mas quando depois você faz, ele diz, olha aí, Deus, está vendo o que ele está fazendo? Está vendo só? É como alguém que instigasse você a roubar e chamasse a polícia. Não é fácil, não. Isso não é uma invenção. Isso não é aqui uma coisa que eu estou imaginando. A Bíblia diz claramente, lá em Apocalipse capítulo 12, que o diabo é nosso acusador. Quando a gente vê aquele confronto, aquela história de Jó, como é que o diabo aparece? O diabo aparece como alguém que está lá acusando. Olha, está vendo lá, teu servo Jó, ele não é tão bom quanto parece, e por aí vai. O pecado, meus irmãos, na nossa vida, ele deve ser um acidente de percurso. E nestas horas, Deus mesmo provê um meio para que nós não possamos ficar presos no pecado, para que nós não possamos ficar afundados na lama da culpa longe de Deus. Aí então é que surge essa figura maravilhosa, que é Jesus, o nosso advogado. Jesus, um brilhante advogado. Aqui na terra, nos tribunais humanos, existem alguns advogados que se destacam entre os demais. São chamadas pessoas brilhantes. Eles são capazes de ganhar a maioria das causas. São inteligentes, habilidosos, detalhistas, conhecedores das leis, têm uma capacidade de argumentação fantástica, e eles são capazes de convencer os seus jurados da inocência dos seus clientes, até mesmo quando esses clientes não são inocentes. Nós temos pessoas que se destacam na história do Brasil como advogados brilhantes. Rui Barbosa, Márcio Tomás Barros, Sobral Pinto, estes e outros podem ser considerados advogados brilhantes. Mas nenhum deles se compara a Jesus Cristo. Quais são as características deste advogado brilhante que é Jesus? É sobre isso que eu quero pensar com você nesta noite, à luz deste texto da Palavra de Deus. O primeiro aspecto que eu quero destacar é que Jesus é o advogado que precisamos. É o advogado brilhante que precisamos, porque todos nós pecamos. Já falei aqui que, por natureza, nós todos somos pecadores. Pecadores perdidos no caminho das trevas. Pecadores que, se não é uma intervenção de Deus, se a luz de Deus não brilha no nosso caminho, nós estamos indo na direção do inferno. Enquanto vivemos neste mundo, porém, uma vez que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, somos pecadores, mas não mais pecadores que andam sem rumo, pecadores que caminham rumo à perdição, mas somos pecadores salvos pela graça de Deus. Por isso que João diz o seguinte, olha, se você
diz que você não comete mais pecado, você está mentindo. Infelizmente, durante a nossa caminhada aqui na Terra, nenhum de nós alcança um nível tão grande de espiritualidade que nos impeça de pecar. E, obviamente, se você é um cristão autêntico, quando você peca, você experimenta o sentimento de culpa. Por esse motivo é que nós somos culpados e nos sentimos culpados. É exatamente por esse motivo que nós precisamos de um advogado que nos defenda diante do tribunal do Pai Celestial, que é um justo juiz, que neutralize as acusações que Satanás faz diariamente contra nós. Pode ser que aqui na Terra, alguns de nós nunca venhamos precisar do serviço de um advogado. Mas no plano espiritual, todos nós precisamos do serviço de Jesus, da assistência de Jesus, porque somos culpados de pecados que cometemos. Quando pecamos, nós não precisamos nos desesperar, porque nós temos um brilhante advogado. E o nosso brilhante advogado é Jesus Cristo. Meu brilhante advogado é Jesus Cristo. Você pode repetir isso comigo? Meu brilhante advogado é Jesus Cristo. Com mais entusiasmo, meu brilhante advogado é Jesus Cristo. Quais as características deste brilhante advogado que nós precisamos tanto, que é tão importante para a nossa vida? Em primeiro lugar, Jesus está qualificado a ser esse brilhante advogado pelo seu caráter. Observe só o que diz o texto. A Bíblia diz que Jesus é o justo. Ele não é apenas um justo, um dentre tantos justos. A Bíblia diz que ele é o justo, o único justo. Quando as pessoas queriam acusar Jesus, Jesus perguntava: de que vocês me acusam? E as pessoas inventaram mentiras, porque as acusações contra Jesus eram falsas. As acusações contra Jesus não correspondiam à realidade. Ou então, quando eles diziam que Jesus estava sendo presunçoso, na verdade, Jesus não estava sendo presunçoso, ele estava sendo apenas realista, quando as pessoas diziam: ele se julga Deus, mas Jesus não estava se julgando Deus, ele, na verdade, era Deus. E esta foi a acusação mais forte que fizeram contra Jesus, porque eles não achavam nada contra Jesus, realmente, efetivamente, que pudesse condená-lo. Na vida cotidiana, muitos advogados vivem um divórcio entre a sua vida moral e o seu desempenho profissional. É possível que haja um advogado extremamente competente no seu trabalho, mas a sua vida pessoal é um desastre. No tribunal de Deus, somente um juiz, um advogado perfeitamente íntegro poderia exercer o seu papel. Nos tribunais dos homens, existe corrupção, juízes comprados. Nos tribunais humanos existe gente como Pilatos julgando, Herodes. Existem testemunhas subornadas, existem sentenças compradas a preço de ouro. No tribunal de Deus, somente um advogado justo poderia defender a causa dos injustos, diante de um juiz justo que não aceita injustiça. Jesus não usa de subterfúgios, porque isso não seria compatível com a sua personalidade. Jesus não usa de uma interpretação torcida da lei. Jesus não tenta comprar o juiz, porque Deus é incorruptível. Jesus não usa de filigranas da lei, de brechas da lei, para defender os pecadores, porque Jesus é justo. Esse é o primeiro aspecto da pessoa de Jesus, como brilhante advogado, que eu quero destacar. E o nosso brilhante advogado, ele tem uma estratégia muito diferente de qualquer outro advogado humano. Porque, surpreendentemente, ele não nega a nossa culpa. Jesus tem realmente métodos heterodoxos. Ele é brilhante na forma como ele nos defende. Ele tem uma abordagem completamente inusitada. Como é que um advogado brilhante num tribunal humano costuma defender para defender o seu cliente? Costuma agir para defender o seu cliente.
Especialmente quando pensamos no advogado criminalista. Ele procura provar que o seu cliente não poderia cometer aquele crime, ou não cometeu aquele crime. Olha, ele não estava naquele lugar, naquela hora, não estava num outro lugar, e ele tenta arranjar um álibi. Ou então ele diz, não, uma pessoa desta índole nunca faria isto. O verdadeiro criminoso é outra pessoa. Então ele fica tentando achar uma outra pessoa que se encaixe no perfil para ser acusado. Quer isso seja verdade ou não, muitas vezes. Ou então, às vezes, ele diz, não, a própria vítima forjou a sua morte. Nos filmes a gente vê muito disso, né? Esses filmes que apresentam o trabalho de um advogado brilhante, inteligente, isso aparece com frequência. Ou então eles dizem assim, não, ele realmente cometeu esse crime, mas ele agiu em legítima defesa. Ele agiu assim porque não aguentava mais essa traição do seu companheiro, da sua companheira, que ele amava tanto. Ou seja, ele procura de alguma forma inocentar o seu cliente ou dizer que ele não é realmente o culpado daquela acusação. É interessante que no original grego, a palavra advogado, que é traduzido para advogado, é paráclitos. E esse paráclitos é uma palavra que indica alguém que é chamado para estar do seu lado. Alguém que é chamado para defender você, para procurar provar que você não é culpado das acusações. E se você eventualmente tiver uma culpa, que essa culpa seja compartilhada com outra pessoa. Mas a estratégia de Jesus é completamente diferente. Quando Jesus trata o nosso caso, ele age de uma maneira surpreendente. Se ele está tratando, por exemplo, comigo, do meu caso, Jesus não busca a minha absolvição dizendo, olha, o Marcos não fez isso. Marcos não, e Marcos é um pastor. Essa acusação contra ele não procede, jamais ele cometeria isso, esse tipo de deslize. Afinal de contas, ele é pastor da primeira igreja batista de Fortaleza. Como é que ele faria uma coisa dessa? Jesus não fala isso. Jesus, diante do tribunal divino, ele diz, não, o Marcos realmente é culpado desse delito. O Marcos realmente fez isso. Ele não minimiza em nada a minha culpa. Você contrataria um advogado assim? Que você contrata ele para te defender, e na hora que ele chega lá e diz, não, o que vocês estão acusando dele é pouco, ele fez muito pior. Mas é isso que Jesus faz. Ele não minimiza, ele não diminui, ele não ameniza a nossa culpabilidade. Por isso é que esse advogado é tão brilhante, que mesmo não usando esse tipo de argumentação, ou usando esse tipo de argumentação, ele consegue nos libertar da pena que era devida. Isto que Jesus faz, meus irmãos, não existe em nenhum tribunal humano. É algo completamente atípico. E por que Jesus faz isso? Por que o nosso brilhante advogado faz isso? Porque o nosso brilhante advogado assume a culpa dos nossos pecados. É o que diz o texto. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Quem não tem um conhecimento da Bíblia um pouquinho mais aprofundado, talvez não entenda muito bem o que João está dizendo aqui, mas as pessoas para quem ele escreveu, eles entendiam perfeitamente o que João estava dizendo. Como já mencionei, os destinatários primeiros desta carta eram os judeus. E os judeus sabiam exatamente o que é esta propiciação a que João está se referindo. O local da propiciação era um lugar muito especial. Era um lugar no tabernáculo. E depois esse lugar, ele passou a existir no templo. O lugar mais sagrado no tabernáculo, o lugar mais sagrado no templo, o Santo dos Santos. O lugar onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação, para ali oferecer um sacrifício a Deus. Um sacrifício que afastaria a ira divina sobre toda a nação. Era o chamado dia da expiação. E neste local havia uma arca, uma espécie de um baú, onde estavam as tábuas da lei. E ali, naquele lugar, na arca da aliança, havia uma tampa. E esta tampa era chamada de propiciatório. O sumo sacerdote chegava ali uma vez por ano, e com o sangue de um cordeiro incontaminado,
Sangue que representava vida, ele pegava aquele sangue e espalhava por cima daquela tampa. A ideia é que aquela tampa ficava então ensanguentada, tinha a lei por baixo e por cima o sangue. Cobrindo a lei estava agora o sangue. As pessoas não mais seriam julgadas a partir da lei, mas a partir do sangue que cobria a lei. E nós temos no livro de Êxodo a descrição exatamente deste instrumento, deste propiciatório. Deus deu a Bezael as especificações, dizendo: faça também uma tampa de ouro puro, de 1,10 m comprimentos por 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Os querubins formem uma só peça com a tampa, e os querubins ficarão de frente um para o outro, olhando para a tampa. Então é como se fosse ali aqueles guardiões de Deus da lei. Mas quando era colocado, ali você pode ter uma ideia disso, né? Quando era colocada aquela tampa, e sobre ela o sangue, aspergido naquele lugar pelo sumo sacerdote, aquilo significava o pagamento dos pecados. E Jesus, então, se apresenta agora como aquele que é aquele sangue, que derrama aquele sangue. O sangue dele está ali derramado. É como se Jesus estivesse literalmente entre Deus e cada um de nós. Nós estamos aqui na condição de pecadores. Nós estamos aqui condenados pela lei. Jesus se coloca na frente com o seu sangue. E o seu sangue nos purifica de todo pecado. E aí, então, nesse contexto de condenação, é que nós podemos compreender. Porque uma pessoa não pode ser condenada 2 vezes pelo mesmo crime. Nenhuma pessoa, em lugar nenhum do mundo. Foi condenado uma vez, e agora vai ser condenado uma segunda vez. Jesus assumiu a nossa pena. Uma vez que Jesus assume a nossa condição, nós não podemos mais ser condenados. Porque a pena já está cumprida nele. Imagine um juiz que determinasse para uma pessoa o pagamento de uma fiança. E essa pessoa não tem dinheiro para pagar a fiança. Mas alguém vem e paga esta fiança. Uma fiança muito cara, 100 mil reais, 1 milhão de reais. Se alguém paga esta fiança para aquela pessoa que está sendo acusada, não faz sentido cobrar de novo da pessoa aquele débito. Se foi pago o que determina a lei para uma determinada pena, não pode haver mais condenação. E a Bíblia diz que a nossa pena pelos nossos pecados é a morte. Mas quando Jesus morre na cruz, ele paga plenamente esta pena. E é este o argumento de Jesus diante do Pai. Satanás acusa, ele fez isso, fez aquilo outro. Jesus diz, ele fez mesmo, mas esses pecados do qual o meu cliente está sendo acusado, eu já paguei. Ele já está perdoado plenamente. É assim que acontece diariamente no tribunal de Deus. Agora, há uma outra coisa interessante sobre o nosso brilhante advogado. O nosso brilhante advogado não cobra honorários pelo seu trabalho. Eu sei que não é o caso de todos os advogados, infelizmente, né? Eu diria, porque nós temos aqui alguns advogados, nem todos os advogados são ricos, não é, Samuel? Nem todos são ricos ainda, até chega lá, né? Tem advogado que está aí lutando, né? Para tirar o seu certificado da OAB, né? Mas existem alguns que são muito ricos, que cobram uma verdadeira fortuna. Especialmente quando eles defendem pessoas que têm muito dinheiro. Especialmente pessoas que estão envolvidas em altíssimo grau de corrupção. Geralmente eles conseguem contratar os advogados mais caros em qualquer lugar do mundo. E existem pessoas que muitas vezes não têm acesso à justiça, porque o processo de conseguir um advogado público, às vezes, nem sempre é tão fácil. Então, se existem pessoas que trabalham não só para pessoas que são verdadeiramente inocentes, mas até mesmo para criminosos, até mesmo para bandidos, até mesmo para mafiosos, e ganham muito dinheiro. Por outro lado, nosso brilhante advogado não cobra nada, porque o seu trabalho é fruto da graça de Deus. Nós não temos como pagar
aquilo que Jesus faz por nós como nosso advogado. Além disso, além de ser um advogado que todos nós podemos ter, ele se coloca acessível a todos. Eu não sei se você já precisou de um advogado e foi difícil chegar a ele. Talvez um advogado especialista numa determinada área. Para você ganhar essa causa, você precisa de um advogado especialista. E às vezes chegar nesse advogado é uma dificuldade. Tem que falar com a secretária e mais uma outra secretária e marcar um encontro daqui para um mês. Mas com Jesus é diferente. Porque a Bíblia diz nesse texto que ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não apenas pelos nossos, mas pelos pecados de todo mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz ainda também que a graça salvadora de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, este advogado, ele está acessível a qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Ele está acessível a uma simples oração. Não importa onde você esteja. Não importa quem você é. Por que João fala aqui que esse advogado brilhante tem uma obra de propiciação que alcança não apenas, como ele diz, os nossos pecados, mas os pecados do mundo inteiro? Porque esse conceito de propiciação, esta ideia da propiciação, na verdade, a realidade da propiciação no contexto do Velho Testamento era um privilégio do povo judeu. Um gentio não se submetia àqueles rituais, não estava debaixo daquela aliança. Mas Jesus Cristo é diferente, ele diz, ele é a propiciação, não apenas para o povo judeu, não apenas para nós, mas a oferta de propiciação, de perdão, a defesa que ele faz, está acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Isso, na minha opinião, inclusive, deixa por terra aquela ideia de que a propiciação de Jesus foi apenas para um grupo seleto de escolhidos. Alguns até dizem, para que nenhuma gota do sangue de Jesus seja derramada em vão. Não, meus irmãos, o amor de Deus é pelo mundo. Em Cristo, por meio de Cristo, todos nós somos escolhidos para a salvação. Então, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, qualquer que seja a sua situação, por pior que seja o seu pecado, ele tem acessibilidade. Sabe por quê? Porque o nosso brilhante advogado, ele aceita qualquer causa, qualquer situação. O que Jesus disse várias vezes? Quem vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Esse brilhante advogado, ele pega qualquer situação, qualquer causa. Eu confesso a vocês que me incomoda muito o fato de algumas pessoas terem um advogado. Aí talvez os advogados vão pensar, pastor está falando uma heresia, uma coisa absurda, ele não entende de lei, todo mundo tem direito a uma defesa. Bem, legalmente eu sei que isso é verdade, mas assim, na minha humanidade, eu acho que algumas pessoas fazem umas coisas tão terríveis na frente de todo mundo que teria que ir direto para a cadeia, não passar por nenhum processo e ficar lá até o fim da vida. Estou falando sério. Todo mundo viu, a câmera está ali, a multidão presente. Para que advogado? Para fazer o quê? Não há justificativa de matar alguém como matou, de torturar alguém. Meu amigo, para que esse processo todo, primeira instância, segunda instância, apela e vai, não sei o quê? Não, manda direto, fica lá até o fim da vida. Prega para ele converter e pronto. Bem, eu estou falando uma coisa, talvez heresia, né? Talvez eu precise ter umas aulas de direito. Mas o que eu quero dizer é que eu nunca pegaria algumas causas. Se eu fosse advogado, eu jamais pegaria algumas causas, porque a minha consciência não me permitiria pegar. Mas Jesus é diferente. Felizmente, com Jesus é diferente. Porque não tem nenhum pecador no mundo, não tem alguém que tenha feito uma coisa tão grave que o sangue de Jesus não possa perdoar, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Esse é o brilhante advogado. Ele não recusa nenhuma causa por questão de consciência, porque o seu processo, o seu método é diferente. Ele aceita qualquer pecador, desde que ele esteja arrependido. Desde que ele esteja consciente de que é pecador. Desde que ele não fique tentando justificar o seu erro. Mas há um outro detalhe importante sobre esse brilhante advogado que é Jesus. Ele exige que entreguemos a ele totalmente a nossa causa. Existem alguns bons advogados, ou alguns excelentes advogados, que eles não trabalham sozinhos. Você já deve ter ouvido falar de uma banca de advogados, quando uma questão é muito complexa.
Então, um advogado pega uma parte do processo, o outro pega outro, um dá um parecer, outro dá outro, ele se reúne com várias pessoas, porque assim ele aumenta a sua chance de vitória. E aquele cliente precisa não apenas de um, mas de vários advogados, porque a questão realmente é complexa. Com Jesus não é assim. Não é Jesus e a igreja, não é Jesus e Maria, não é Jesus e um santo, não é Jesus e um pastor, é somente Jesus. Ele dá conta do recado sozinho. Por isso a Bíblia diz, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens de qual devamos ser salvos. Só Jesus. Ele provê a salvação e ele provê a nossa defesa constante, sozinho, sem ajuda de ninguém. Nosso brilhante advogado exige que a nossa causa seja entregue total e exclusivamente a Ele. E nós podemos fazer isso com tranquilidade, sabe por quê? Porque o nosso brilhante advogado nunca perdeu uma causa sequer. Nunca. Os melhores advogados que existem, algumas vezes perdem algumas causas. Mas por que Jesus não perde nenhuma causa? Mais uma vez, por aquela razão que nós já temos falado. Porque o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Não tem nenhum pecado que esteja fora disso. E o nosso brilhante advogado defende-nos no Supremo Tribunal de Deus. Aqui na terra, o advogado pode conseguir uma vitória na primeira instância. Aí o advogado apela. O advogado vai apelar, vai passar para a segunda instância. E algumas vezes na segunda instância ele perde, passa para a terceira instância, enfim, chega até o último ponto e às vezes lá no final ele consegue a vitória. Se a pessoa não fica satisfeita com a condenação ou com a absolvição, pode recorrer. Mas no tribunal de Deus não tem isso. A primeira e a última instância é o Supremo Tribunal de Deus. Não é possível haver uma apelação. O diabo não tem para quem apelar. Porque o nosso brilhante advogado, ele é capaz de neutralizar. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Que maravilha! Que coisa maravilhosa! Você não precisa temer, eu fui absolvido hoje, mas quem sabe vai acontecer alguma coisa e esse pecado vai voltar e eu vou ser acusado dele novamente, eu vou perder a causa. Não! Jamais! Em Cristo Jesus, nosso brilhante advogado, nós temos a certeza da libertação completa de nossa pena. Em último lugar, o trabalho do nosso brilhante advogado é fundamental, é indispensável, porque Deus é um justo e santo juiz. Por que Deus não nos perdoa? Simplesmente sem necessidade de um advogado, sem necessidade de tudo isso. Por que Deus não olha para nós e diz assim, tá bom, você falhou, mas você é pecador, tá bom, eu vou ser compreensivo com você. É assim mesmo, meu filho, a coisa acontece, acidentes acontecem. Deus não faz isso, porque se Deus fizesse isso, Ele seria conivente com o mal. Não é o que a gente mais abomina? Quando alguém faz uma coisa errada e não há nenhuma punição, o que a gente diz? Está havendo impunidade, comprou, não tem moral. Em Deus nós temos esses dois polos. Ele é um Deus amoroso, que quer nos salvar, que quer nos perdoar, mas ao mesmo tempo Ele é um Deus santo e justo. Então, se Ele nos perdoasse sem o sacrifício de Jesus, isso agrediria a sua santidade, isso quebraria a sua justiça. Ele seria simplesmente um juiz complacente, injusto, um juiz que não leva a sério a própria lei que Ele estabeleceu. Jesus quer defender você das acusações do diabo. Jesus quer que você viva livre do preço da culpa. Agora, a questão que se coloca é, será que todos nós aqui já constituímos Jesus como nosso advogado? Jesus é um brilhante advogado, não apenas por todas essas características que eu mencionei, mas sabe por quê? Porque Jesus é a luz. Jesus brilha, porque nele está a luz divina. Jesus é um brilhante advogado, porque a sua luz ilumina o nosso caminho. Jesus é um brilhante advogado, porque na sua luz nós vemos os nossos pecados. E nós então nos conscientizamos dele, confessamos ao Senhor e nos colocamos no caminho do perdão. É um advogado diferente. É um advogado que todos nós precisamos. Todos aqueles que estão aqui, que um dia na sua vida receberam Jesus como seu Salvador, se colocaram nesta condição de ter Jesus como seu advogado.
E o sentimento que deve prevalecer no seu coração e no meu coração é de profunda gratidão. Porque nós temos um brilhante advogado, Jesus Cristo. Mas pode ser que eu esteja falando aqui a alguém, neste auditório, neste templo, ou alguém que me acompanha agora pela internet, que ainda não tem certeza que Jesus é o seu advogado, que ainda está relutando em admitir que precisa de Jesus como seu advogado, que está tentando se justificar diante de Deus. Eu quero dar a você a oportunidade nesta noite de dizer: eu sou um pecador, eu preciso desta obra de Jesus, essa propiciação, esse afastamento do pecado, o sangue de Jesus Cristo cobrindo os meus pecados, e Deus olhando lá do céu e não vendo a lei, mas vendo o sangue na minha vida, o sangue de Jesus, o sangue que purifica de todo o pecado. Se ficou claro para você nesta noite que você precisa desta obra de Jesus salvadora, e depois desta obra complementar, que é a obra de defesa de Jesus constante dos seus pecados no dia a dia, eu quero que você agora feche os seus olhos e que você ore comigo. E se você nesta noite entende que Deus não quer que você caminhe pecando, mas que você possa experimentar uma transformação de vida que somente Deus pode fazer, e mesmo depois falhando e errando, você tem um advogado que vai ajudá-lo no seu dia a dia, que vai defender você, inclusive, das falsas acusações de Satanás. Eu quero que você ore comigo agora, dizendo que deseja ter Jesus como seu Salvador, o seu Senhor e o seu advogado constante. Diga para Deus: eu reconheço que sou um pecador. Eu confesso a Ti a minha condição. Eu confesso os meus pecados. Eu quero andar no caminho da luz. Eu quero acertar. Eu quero contar com a Tua ajuda. Por isso eu confesso a minha condição e eu peço que Jesus seja, a partir de hoje, o meu Salvador, o meu Mestre e o meu brilhante advogado. Em nome de Jesus. Amém.